Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de abril de 2018. Critério muda e escolas de SC atendidas pelo Mais Educação diminuem de 808 para 84. Com a mudança de critérios para a inclusão de escolas públicas no programa do Governo Federal Mais Educação, 724 unidades educacionais catarinenses ficaram sem aulas no contraturno escolar. A Secretaria de Educação tenta incluir as unidades desassistidas em outros programas, mas ainda não há previsão, como mostrou o Jornal do Almoço. Nós estamos fazendo um estudo para que possamos atender pelo menos 86 escolas, disse a coordenadora do Programa de Educação Integral da Secretaria Estadual da Educação, Gilceia Prazeres Orsi. Em 2017, eram atendidas 808 escolas no estado no Mais Educação, sendo 341 estaduais e 467 municipais. Esse número passou para 84 neste ano, 44 estaduais e 40 municipais. Escolas com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB foram descredenciadas do programa. As notas têm que ficar abaixo de 4 nos anos iniciais e 3 nos anos finais. O Bolsa Família também faz parte dos critérios. 50% dos alunos precisam estar inscritos no programa de transferência de renda. Alunos e professores insatisfeitos. O MEC alega que a escola teve melhora na nota das provas externas. Na verdade, isso é um motivo que a gente fica feliz, mas é um fator que mostra que o programa funciona. E se estava funcionando, não tinha motivo para ser retirado, né? Reclama o diretor da Escola Estadual Leonor de Barros, Vitor Baltazar. A unidade do bairro Itacorabi, em Florianópolis, foi descredenciada e mais de 100 alunos foram desassistidos. Lá estuda a Emily de Souza, de 11 anos, que fazia aulas extras havia 3 anos por meio do programa. Moradora do Morro do Quilombo, uma região de vulnerabilidade da capital catarinense, ela ficava o dia todo na escola, onde tinha reforço de português, matemática e aulas de dança. O diretor da escola diz que os alunos foram pegos de surpresa. Essas crianças não estão mais na escola em período integral e a gente não sabe onde elas estão no contraturno. As famílias também não têm mais a tranquilidade de saber que os filhos estavam aqui recebendo ensinamento, aprendizados, oportunidades muito enriquecedoras, disse o diretor Vitor Baltazar. Antônio Carlos Navarro, em 10 de novembro de 2015, esclarece que o vocábulo educação aparece 29 vezes em O Livro dos Espíritos. A primeira vez é na pergunta de número 6, onde Allan Kardec questiona se o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas, ao que os espíritos superiores respondem que a ideia de Deus é inata na criatura. E a última aparece no comentário de Kardec à questão 964 da mesma obra, que reproduzimos em parte. Um pai dá a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios de saber se conduzir. Dá-lhe também um campo para cultivar e diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar este campo fértil e assegurar tua existência. Eu te dei a instrução para compreender esta regra, se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso para teus dias de velhice, caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir por sua vontade, livremente. Da introdução retiramos importante dedução a respeito dos atributos dos espíritos. A inteligência e o pensamento são capacidades próprias de algumas espécies orgânicas, e que, enfim, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma que é dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, é a espécie humana.
Dos dois textos acima deduz-se que o espírito tem a necessidade de educar-se em dois âmbitos, o intelectual e o moral, mas sempre sujeito às escolhas e dedicação que lhe é particular, como encontramos explicado em um resumo teórico da motivação das ações do homem. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na disposição de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral será possível modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução, e como a higiene, que preserva a saúde e previne as doenças, modifica o temperamento. Segundo a codificação, a prioridade deverá ser a educação moral da criatura humana, que Kardec descreve com objetividade. Não basta dizer ao homem que é seu dever trabalhar, é preciso ainda que aquele que tem de prover a existência com seu trabalho encontre com que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, não será contínuo, e nesses intervalos o trabalhador precisa viver. Há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria: é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, que dá os hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. 2. Esse processo educativo também diminuiria a necessidade de uma legislação pesada. Só a educação pode reformar os homens, que então não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Assim, a educação moral se apresenta como sendo a solução para todos os problemas socioeconômicos que vivencia a coletividade humana, e, portanto, deveria ser tratada como prioridade máxima a ser perseguida para sua concretização. Nota-se, com muita facilidade, observando o panorama humano, a existência de um desequilíbrio muito grande entre educação formal e educação moral. Em todas as épocas da humanidade esse desequilíbrio provocou, e ainda provoca, prejuízos de toda sorte, porque não se leva em conta os valores morais adequados para o bem-estar de todos. A educação moral, obrigação natural individual, sempre deverá ser objeto de atenção e esforço de cada um, inclusive com foco na formação dos novos membros da sociedade, composta pelos espíritos em idade infantil na Terra, como asseveram os espíritos superiores. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa: se falharem, serão culpados. E poderíamos concluir, com Allan Kardec, que põe no egoísmo a causa de todos os males. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Isso só acontecerá se o mal for atacado pela raiz, ou seja, pela educação, não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, bem entendida, é a chave do progresso moral, quando se conhecerem a arte de manejar os caracteres, o conjunto de qualidades do homem, como se conhece a de manejar as inteligências, será possível endireitá-los, como se endireitam plantas novas, mas essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Pensemos nisso, diz Antônio Carlos Navarro. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de abril, por Feijão.